Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja Deus pela tua vida. Eu estou com um coração cheio de alegria e gratidão ao Pai pelo privilégio de termos comunhão uns com os outros, comunhão com Deus, de orarmos juntos, de estudarmos a palavra. Verdadeiramente, Deus é muito bom conosco. E eu louvo a Deus também pelo privilégio que você está me concedendo de ter essa abertura de estar aí na sua família, na sua comunhão, na sua congregação, de estarmos juntos, clamando pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Eu sou o missionário Jefferson Pereira e este é um canal verdadeiramente que tem o objetivo de edificar a sua vida e de exaltar o nome do Senhor. Eu quero te convidar mais uma vez, caso ainda você não tenha feito, de se inscrever aqui neste canal, de compartilhar e abençoar a vida de alguém com este conteúdo e de também deixar abaixo aqui, há um espaço aqui específico para isso, onde você pode deixar aqui o seu pedido de oração. Eu quero ter o privilégio de orar por você de forma específica. Deixe ali também o seu testemunho e caso você tenha o desejo de conhecer sobre algum tema específico da Palavra de Deus, deixa aí embaixo também, porque eu quero trazer conteúdos que sejam cada vez mais relevantes para a tua vida e para a edificação da tua vida espiritual e da tua família. Hoje, eu quero te convidar mais uma vez a abrirmos a Palavra de Deus agora no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 5, verso 16, aonde lemos assim, Lucas, capítulo 5, verso 16. Ele, falando de Jesus, porém se retirava para lugares solitários e ali orava. E essa passagem, apesar de curta, uma passagem com poucas palavras, ela é grandiosa na sua aplicação e no seu valor para nós. Por quê? Porque Jesus, antes de tudo, ele foi também o nosso exemplo. Ele abdica, ele vela a sua divindade. Jesus continua sendo Deus, mas para que ele pudesse habitar conosco, ele vela a sua divindade através de um corpo, ele se torna homem, ele se torna ali um ser humano. Jesus era, ao mesmo tempo, 100% Deus e 100% homem, e como homem, ele deveria vencer. Jesus, ele veio para vencer aonde Adão havia caído. Ou seja, e para que ele fosse o nosso exemplo, ele deveria utilizar apenas recursos e ferramentas que também são disponíveis a nós. E que recursos são esses que Jesus utilizava para vencer as provações, vencer as tentações e para honrar o Pai e fazer a sua obra? Esse recurso que ele utilizava se chama comunhão pessoal. Jesus é descrito nos evangelhos como alguém que constantemente, especialmente pelas madrugadas, ele se retirava e sozinho ali orava ao Pai. Entrava em profunda comunhão buscando a direção, intimidade e poder do Pai para vencer a obra que ele veio realizar. E este momento de comunhão, ele tem que fazer parte da nossa vida. Ele tem que ser uma constante no nosso dia se nós realmente queremos também vencer assim como Cristo venceu. E o que eu chamo de comunhão pessoal? Um momento dedicado especificamente ao estudo da Palavra de Deus e à oração. Para isso, nós precisamos seguir algumas regras. E que regras são essas? Bom, para que a nossa comunhão seja verdadeiramente plena, nós precisamos separar algum tempo de qualidade ao longo do nosso dia. Se nós procuramos buscar a Deus somente no final do dia, depois que nós já trabalhamos, já estudamos, já nos deslocamos aí por esse trânsito às vezes caótico, já passamos por estresse e por tudo mais, que tipo de qualidade vai haver na nossa comunhão? A gente vai querer mal ler alguma palavra ali, muito mal, não teremos nenhum tempo para meditar naquela palavra, não teremos tempo de orar com qualidade. Então, qual é o ideal? O ideal é nós buscarmos a Deus pela manhã, logo ao acordarmos. E aí você pode me dizer assim, Jefferson, você está falando isso porque você não sabe a minha realidade.
eu preciso acordar muito cedo. Eu sei, meu irmão, eu sei, minha irmã, que muitas vezes a luta da vida ela não é fácil, ela é pesada. Mas se nós não priorizarmos a nossa comunhão pessoal, isso fatalmente vai correr em risco para nós, porque nós iremos sair para a luta da vida sem termos ainda fortalecido o nosso espírito para as batalhas que estão diante de nós. Então, eu também, em muitos dias, ao longo do mês, eu tenho alguns que eu tenho compromissos onde eu preciso estar 7 horas lá, E para isso, considerando o deslocamento que eu preciso fazer, eu muitas vezes preciso sair de casa às 5 da manhã. O que eu faço então? Eu coloco o meu celular para despertar às 3h30 da manhã. Então eu me levanto às 3h30 da manhã, bebo ali um pouco de água para me hidratar e entro ali em comunhão com o Pai. Por quê? Porque eu preciso, não é Deus quem precisa. Sou eu que preciso adorá-lo. Eu preciso ter tempo de qualidade para entrar em oração com Deus. Eu preciso ter tempo de qualidade para apresentar a Ele a minha necessidade, apresentar a Ele o que eu almejo para aquele dia, para que Ele me abençoe, para que Ele me dirija, para que Ele me conceda sabedoria. Eu não posso sair de casa sem interceder pela minha família, sem clamar pela proteção de Deus, pela companhia dos anjos, pela direção do Espírito Santo. Eu não posso deixar de clamar por vocês, pelas pessoas que me assistem, clamar pelas pessoas que eu estou ministrando estudo bíblico, clamar pela liderança da igreja, pelos meus irmãos, enfim, pelas pessoas que eu vou conhecer. Eu sempre oro a Deus pedindo que Ele me guie, as pessoas sinceras que têm o desejo de conhecer a Cristo e que eu seja instrumento para isso. Então eu não posso me permitir sair de casa sem isso, sem me alimentar da palavra de Deus, nem que seja uma pequena fração da palavra, mas eu preciso me alimentar. Então, nós precisamos entender que quanto mais próximo nós estivermos da volta de Cristo, maiores serão as provações, as tentações, e eu preciso me fortalecer. E o fortalecimento, de acordo com o exemplo de Jesus, ele passa necessariamente pela comunhão pessoal. E uma vez eu ouvi em um sermão algo que me impactou muito. Já tem bastante tempo que eu ouvi isso e essa mensagem ela ecoa até hoje ainda na minha mente. O pregador disse o seguinte: nós achamos, normalmente, que o inimigo ele é muito criativo e que ele tem lá uma fábrica de tentações específica para cada pessoa. Então ele olha a sua vida, ele vai dar tentações específicas para cada um. Mas, disse o pregador, não é bem assim. Na verdade, o inimigo só tem um objetivo para todos nós: nos afastar da comunhão pessoal. Porque uma vez que a gente deixe de orar, ou ore de forma relapsa, de forma corrida, de forma automática, de forma mecânica, uma vez que a gente deixe de ter uma comunhão através da oração e do estudo da palavra, o inimigo não precisa mais se preocupar conosco. Por quê? Porque se a gente não subjugar a nossa vida, o eu, através da comunhão pessoal, se a gente não subjugar a nossa natureza carnal à direção do Espírito Santo, para que a nossa natureza espiritual seja fortalecida, o inimigo não precisa mais se preocupar conosco. Por quê? Porque a nossa natureza caída vai fazer o restante da obra, nos dirigindo para tudo aquilo que vai nos afastar da comunhão com o Pai. Então, nós precisamos realmente tomar uma decisão e priorizar aquilo que é realmente o mais importante. E o que é mais importante do que honrarmos a Deus no nosso dia a dia? O que é mais importante do que buscá-lo antes de qualquer coisa? Antes do WhatsApp, antes do Instagram, antes de olhar os nossos compromissos, nós devemos olhar e reconhecer que o nosso principal compromisso é buscar ao Senhor em espírito e em verdade, através da oração e do estudo da palavra de Deus, intercedendo pela nossa vida, intercedendo pela nossa família, pela nossa casa, por aquelas pessoas que queremos ver salva e pela igreja, para que ela continue avançando e muito em breve nós possamos ver Jesus voltando nas nuvens do céu. Eu quero te convidar, meu irmão, a essa experiência.
Se você ainda não vive essa realidade, eu quero convidá-lo a fazer disso uma prioridade e colocar a Deus em primeiro lugar em sua vida. Vamos orar? Maravilhoso Pai, nós louvamos o Teu nome, exaltamos o Senhor, pois o Senhor é tudo o que temos. E queremos, ó Pai, que o Senhor seja verdadeiramente Senhor em nossa vida. Queremos que o Senhor seja a nossa prioridade. Queremos colocá-lo como primeiro em nossa vida, buscando-o através da oração, do estudo da palavra, da comunhão, intercedendo pelos nossos queridos e pelo avanço do Teu Evangelho e entregando a nossa vida para sermos moldados e recriados à Tua imagem e semelhança. Portanto, ó Pai, se isso ainda não tem ocorrido na nossa vida, se tem algum irmão ou alguma irmã que pela luta da vida, pela estafa, pelos desafios, tem negligenciado a sua comunhão pessoal, eu clamo a Tua graça e a Tua misericórdia e o Teu perdão sobre esta vida. E clamo, ó Pai, poder dos altos céus, para que esse irmão e essa irmã consiga verdadeiramente ter um momento diário de comunhão íntima, crescente e de qualidade com o Senhor, para que ao sair de casa, ao iniciar as nossas atividades, nós o façamos imbuídos pelo Teu poder e tendo a sabedoria dos altos céus para tomarmos as melhores decisões. E principalmente aquelas decisões que irão honrar o Teu nome e nos aproximar do Senhor. Portanto, toma-nos em Tuas mãos. Abençoe este meu irmão e minha irmã que ora neste momento comigo. Toma-o em Tuas mãos e fortalece a sua fé e dirija-nos até o glorioso dia do Teu regresso. Te clamamos agradecidos e o fazemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Fica com Deus, priorize a sua comunhão pessoal e viva a cada dia uma experiência de intimidade com o Senhor.